Olá, tá rolando? Então, voltando para apresentar a nossa mesa, composta pela professora Virginia Fontes, professora de História da UF, a Simone Shibashi, que é doutora em Economia Política Internacional pela UFRJ e militante do MRT, e nossa querida autora do livro que a gente vai lançar hoje aqui no Rio de Janeiro, Diana Assunção, que é historiadora e dirigente nacional do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, o MRT. É um prazer ter vocês aqui hoje. Então, queria agradecer novamente o Instituto Casa Marx, a Fundação Rosa Luxemburgo, por todo o apoio que está dando a nós, mas também aos militantes, a todas as pessoas que estão por trás da organização do evento, que estão aqui presentes, mas também remotamente, uma quantidade de pessoas que apoia e atua para fazer essa casa, esse instituto, esses livros, essas publicações acontecerem, esses debates também. A gente pensou na dinâmica, a gente tem 15 minutos de fala para cada uma das debatedoras, depois a gente vai abrir ao público, a vocês, se vocês quiserem. Desculpa, gente. Se vocês quiserem, né, trazer perguntas, debates, enfim, que vocês queiram colocar, falinhas de 3 minutos para o público, e aí depois a gente retorna para a mesa poder comentar com mais ou menos aí uns 7 minutos cada um, ok? Então, podemos começar? A gente vai começar com a Virginia Fontes. Boa tarde a todos, todas, todes. Está dando para ouvir? É uma satisfação enorme estar aqui nessa mesa de mulheres, tirando a Lina, que eu conheci no livro e agora conheci pessoalmente. Simone e Diana são amigas de longa data, então é uma satisfação múltipla estar aqui nessa mesa e estar podendo comentar esse livro, que eu recomendo que vocês prestem atenção, porque o livro é lindo. Assim, não é uma coisa usual que livros que saem por editoras revolucionárias tenham um cuidado e um acabamento como esse livro está apresentando. Em primeiro lugar, pela parceria de Ana e Lina, essa coisa maravilhosa do recurso à Rosa Luxemburgo Botânica, que fazia a coleção, né, de plantas e flores, e realmente só essa capa já é um presente. Obrigada por esse trabalho cuidadoso e espero que outros se animem a fazer trabalhos tão bonitos como esse. Então, essa capa, de alguma maneira, mostra a leveza, a seriedade com o fio revolucionário que esse livro vai trazer para a Rosa. É uma Rosa Luxemburgo botânica, é uma Rosa Luxemburgo feminista, que é um aspecto que é pouco mencionado, pouco tratado, e que a Diana trouxe bastante em destaque, com correspondências com a Clara Zetkin maravilhosas. Então tem bastante o que ver e aprender, mas é sobretudo uma Rosa Luxemburgo revolucionária. É o fio comum, é o fio da revolução, inclusive mostrando a ousadia da Rosa, porque a Rosa se enfrentou com os grandes monstros sagrados do marxismo. O primeiro deles, o Eduardo Bernstein, e não é um enfrentamento pequeno, é um enfrentamento de grande porte. Ele era o herdeiro testamentário do Engels, era ele quem tinha o material documental do Marx e do Engels. Portanto, se defrontar contra ele, contra o reformismo, que ele expressou, era algo muito jovem, né? Depois a Diana pode falar. Eu vou só tocar em alguns pontos que eu acho que vale a pena lembrar e destacar. E depois o enfrentamento da Rosa com Kautsky. Kautsky, de quem ela foi muito amiga, ficou na casa dele.
era amicíssima da filha do Kautsky, e vai também enfrentar o Kautsky politicamente, não é pessoalmente. Peraí, meu casaco escorregou aqui. Claro, quem manda trazer essas coisas escorregadias? Bom, então, eu diria assim, essa leveza, essa seriedade e, ao mesmo tempo, esse fio revolucionário atravessam o livro inteiro. Segundo ponto a destacar é uma crítica maravilhosa que a Diana faz, que eu acho que outros precisam fazer, levar mais essa crítica adiante, que é uma recepção extremamente amigável com relação à Rosa, extremamente elogiosa com relação à Rosa, mas bastante falsificadora da Rosa, convertendo a Rosa numa mulher do socialismo democrático claro que ela era defensora do socialismo democrático, ela era defensora da ditadura do proletariado, mas tirando o elemento revolução da reflexão da Rosa. A Diana vai tratar disso em vários momentos, mas com destaque para a apreensão da Rosa no Brasil e para a leitura petista da Rosa Luxemburgo. Isso é só para dar um gostinho. Eu acho que isso precisa ser feito com vários livros sobre as apreensões de Antônio Gramsci no Brasil também. É alguma coisa que é deixada em segundo plano, o fato de que são lideranças revolucionárias, e nos dois casos os dois assassinados por ditaduras diferentes, no caso do Gramsci, ditadura fascista, mas que sofrem o mesmo tipo de falsificação e amputação daquilo que foi o eixo da vida, tanto dela quanto dele, que era o processo revolucionário. Terceiro ponto que eu adorei no livro, estou só trazendo as coisas que eu destaquei, mas tem muito mais, que é o debate entre... talvez nem todo mundo preste atenção se eu não ficar insistindo, mas é um debate, conversa séria, enriquecedora e extremamente amistosa. Isso não quer dizer que não tenha contrapontos nem discordâncias entre Diana e Isabel Loureiro. Isabel Loureiro é a nossa pesquisadora e a nossa conhecedora, a maior conhecedora de Rosa no Brasil, sem sombra de dúvida. Isabel Loureiro dedicou a vida toda ao estudo da Rosa. Isabel é uma mulher revolucionária, mas tem posições que nem sempre que divergem das posições da Diana, divergem de posições minhas. É um debate cheio de sororidade, quer dizer, aquele debate entre mulheres revolucionárias é lindo ver, porque não é um debate, é uma conversa, vai, volta, aprende, muda um pouquinho, ganha, perde, genial. E eu queria mandar um abraço enorme aqui para a Isabel, que eu gostaria muito que tivesse aqui, porque eu acho que eu aprendi mais sobre a Isabel lendo o livro do que conhecendo a Isabel como eu conheço há muitos anos. Isso aí foi uma coisa muito bonita. Bom, agora eu não sei do tempo, não estou marcando o tempo, eu vou pedir algumas coisas à Diana. Eu estou de acordo com a interpretação dela sobre a Rosa, que a Rosa não era anti-bolchevique, nem era anti-leninista. Então, estou totalmente de acordo com isso, até porque quando a gente vê a crítica que a Rosa faz, e a Diana traz isso muito bem no livro, a crítica é entre camaradas, não é uma crítica para um inimigo. Quando a gente vê a Rosa lidando com um inimigo, o grau de virulência muda completamente, embora a capacidade crítica seja a mesma, a profundidade crítica seja a mesma. Então, estou de acordo com a tese da Diana de que a Rosa não era anti-bolchevique e não era anti-leninista. Mas eu tendo a ler, e aí é uma perguntinha, eu tendo a ler o leninismo da Rosa mais no alvo revolucionário e na necessidade da organização do que necessariamente no formato da organização.
Porque esse é o grande desafio, e daqui para frente vai ser um pouco mais isso, o nosso grande desafio, e a Rosa contribui com isso muito bem. A Rosa é uma mulher de pensar o processo. É uma marxista, por isso os homens marxistas de alguma maneira temiam a Rosa, porque ela era capaz, muito claramente, de pegar processos em movimento e não se limitar à aplicação de fórmulas. Então, ela vai tratar dos processos em movimento, isso é, da dialética da luta de classe. É exatamente disso que a gente está falando, da processualidade histórica da luta de classes. Então, Rosa sabe, e Diana mostra a exaustão, sabe e defende a necessidade da organização e do partido. Porém, o formato do partido não é para Rosa um formato pré-definido. E eu acho que essa é uma discussão que ainda é uma discussão relevante para nós. Portanto, eu vou voltar a isso. A primeira pergunta é: ser leninista é aderir ao formato do partido bolchevique entre 1905 e 1917, ou ser bolchevique-leninista é entender que os partidos respondem a necessidades históricas. E como é que a gente enfrenta esse desafio? Não vou entrar num debate sobre partido contemporâneo, senão a gente chora, tá? Eu queria aqui que a Diana falasse mais sobre algo que ela repete várias vezes no texto, e que ela até vai esclarecendo, mas eu acho que mereceria um capítulo inteiro só para isso, e que não fosse só ancorado na Rosa, que é a relação entre classe, partido e direção. Ela não vai tirar o gostinho de quem não leu, também não estou tirando, estou tomando o maior cuidado para não fazer, para não contar o fim da história, mas vocês sabem que ela morreu, né? Então, então a discussão, há duas coisas que eu queria que ela falasse mais: classe, partido, direção, e sobre um termo que a Diana usa várias vezes, que é um termo muito instigante, que eu fiquei com gosto, quero mais, é sobre a arte da insurreição. É lógico que ela está pensando, a Rosa é muito preocupada com o disparo da revolução, com como é que funciona, como é que se sai do momento de paralisia ou de normalidade da vida para um processo de reivindicação ou queixa ou solicitação, e isso escala para a greve de massas, que seria para ela o mesmo movimento do processo revolucionário. Então, como isso aparece muitas vezes, e eu acho que depois da Rosa a gente teve outras artes da insurreição, acho que eu gostaria de ouvir mais Diana sobre isso. Nós temos, o outro ponto que eu gostaria de ouvir mais a Diana é sobre alguns termos que ela usa no livro e que eu acho que merecem reflexão. Eu não estou achando que está faltando explicação no livro, não, tá? Vamos deixar bem claro. Eu acho só que Diana fez um livro que é sobre a Rosa, mas é sobre revolução. É sobre a Rosa, mas é um acerto de contas com várias posições diferentes. Não é um livro tradicionalmente acadêmico, assim, todo. Embora o livro tenha todo o perfil exigido para uma excelente tese. Então, ele é todo organizado. Então, é um livro de luta. Então, claro que, como é um livro sobre a Rosa, de certa maneira, ela fica meio obrigada a parar nos limites da Rosa. E eu estou querendo que ela vá mais adiante, porque da Rosa para cá tem mais de 100 anos. Da morte da Rosa para cá tem mais de 100 anos. Então, tem 3 termos que ela utiliza no livro, que são massa, proletariado e classe operária.
que são 3 termos complexos cada um e que me parecem que na atualidade, aí eu vou sair da Rosa, na atualidade convocam a gente para uma reflexão extremamente complicada. Aí eu vou tentar dizer em 2 frases por quê. Nunca tivemos massas tão gigantescas de seres expropriados precisando vender força de trabalho. Então, portanto, nunca tivemos um proletariado dessas dimensões. Aquilo que foi chamado de classe operária era uma parte, na época do Marx, uma parte crescente, mas já no final da vida do Marx, ainda na vida do Engels e na virada para o século XX, não era uma parcela crescente da população. Em alguns casos já até era decrescente. Então, isso leva a um certo mecanicismo de supor que só é classe trabalhadora quem é classe operária. E eu vi recentemente um texto, nem vou lembrar ainda bem, que dizia que era um debate, que dizia que só era operário quem fabrica alguma coisa. Isso se chama um materialismo mecanicista mais reles, assim, mais raso no chão. Então, como eu acho que esse é um debate que vale a pena trazer, eu sei que não vai dar tempo dela responder nada disso, mas acho que é um ponto importante. E, por último, uma provocação bem banal, todo esse livro é para lutar contra a burocratização dos sindicatos, o oportunismo dos partidos, o reformismo. Quer dizer, esse livro é porque é a vida da Rosa e porque a Diana adota exatamente essa postura da Rosa para lutar contra isso. Como reconstruirmos ou como construir formas organizativas à altura dessa dimensão do proletariado contemporâneo, como conectar as lutas que nós sabemos que não podem mais ser desconsideradas como menores, como, por exemplo, a luta antirracista, como, por exemplo, a luta feminista. Nós sabemos que elas são plenamente luta de classes, sendo o que elas são. Então, esse é o desafio que a gente vai esperar que a Diana responda no próximo livro. Mas eu já boto a pergunta. Obrigada. Excelente pontapé para o nosso debate. Muito obrigada, Virgínia, pelas suas provocações e contribuições. É muito bom ter você aqui. Vou passar agora para a Simone Shibashi para colocar suas contribuições. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de ver a casa cheia novamente. Estou imensamente contente de estar dividindo a mesa com 2 amigas, uma camarada de mais de 20 anos e uma pessoa que eu conheço, já fiz muitos debates, que tem a estatura da Virgínia Fontes. A gente estava falando agora, me lembro que a primeira mesa que a gente fez foi há 15, 20 anos, sei lá, sobre a Palestina já. E eu confesso que quando a Diana me chamou para estar aqui nessa mesa, eu falei para ela e comentei para a Virgínia também, meu Deus, como que eu vou fazer jus à importância desse livro, né, e a como ele está trazendo um debate que é tão essencial e, ao mesmo tempo, de um prisma tão inovador, porque eu, ultimamente, minha gente, só penso na Palestina. Só falo da Palestina. Olha, estou monotemática. Mas aí, evidentemente, esse é um dilema falso, porque a Rosa Luxemburgo, ela legou para a gente muitas reflexões e muitas provocações sobre temas que lançam luzes para, inclusive, falar sobre a questão da Palestina hoje, para entender o que é o imperialismo, para entender como combater, né, as pressões de adaptação a esse imperialismo, de lógica reformista, de achar que é possível substituir, né, o combate ao capitalismo por reformas e, dessa forma, ir suavizando o capitalismo. E eu acho que essas lições hoje, elas são dramáticas, né? Elas estão assumindo uma urgência imensa. E eu acho que, além das provocações que a
Virginia Fontes trouxe, que são todas, né, nossa, todas dariam, meu Deus, livros em si mesmos, né? Eu vou tentar abordar um outro aspecto que eu acho que o livro é muito feliz, que a Diana trouxe, que é justamente colocar a luz sobre a ligação entre a vida da Rosa Luxemburgo, a situação política que acontecia e a construção das organizações na qual ela lançou todas as suas forças para fazer, né? É muito, pode parecer um esforço simples, mas não é. Você trazer esses aspectos da biografia, mostrar como aquilo foi determinado e pela situação política extremamente efervescente que a Rosa viveu e as lições que ela extraiu é um grande ganho. E esse livro traz isso de uma forma muito bem encadeada, né, ressaltando aí diversos aspectos, inclusive a paixão da Rosa Luxemburgo aqui pela botânica, pelos gatos, por uma série, enfim, de aspectos que não estão claros em outros livros que a gente conhece sobre a Rosa, né? Então, assim, eu vou trazer só alguns aspectos breves dessa biografia que eu acho que ajudam a gente a entender o tamanho do legado da Rosa Luxemburgo. E aí eu começaria pelo próprio contexto na qual ela nasce, né? Ela nasce justamente na Polônia, né, em 5 de março de 1871, portanto, pouquíssimos dias antes da Comuna de Paris, um contexto extremamente convulsivo, né, na Polônia, e em 1873 ela migra para Varsóvia, né, que é a capital da Polônia, que está ali inserida numa dominação czarista, porque sabe-se que depois das guerras napoleônicas, o Congresso de Viena, em 1815, cria a Polônia, né, o Reino da Polônia, na qual oficialmente seria uma entidade autônoma, mas que era dominada ali pelo czarismo. E isso marca desde cedo a vida da Rosa Luxemburgo, porque ela vai se rebelar contra, por exemplo, a proibição, né, da utilização do seu idioma natal dentro das escolas. Então, ela desde muito cedo ingressa na vida política, já questionando, né, essa pressão, essa dominação colonial, né? E isso vai permear todos os aspectos da vida dela. Então, assim, imagina, com 15 anos de idade, e aí a gente reflete, né, que vida maravilhosa que essa geração de revolucionários viveu, porque com apenas 15 anos de idade, ela entra para o Partido Socialista Revolucionário Proletariat, né? E depois para a Liga Operária Polonesa, aí no final do século XIX, né? E ela, desde então, vai cumprir um papel extremamente proeminente, né? Ela chega, por exemplo, a emigrar para Zurique, alguns anos depois, fugindo já da repressão, numa idade muito tenra ainda, né? Adolescente, pós-adolescente, e desde então ela já ocupa lugares de destaque, como direção dos jornais, das organizações pelas quais ela passou, tanto que ela escreve a carta, né, pedindo para a entrada da organização na Segunda Internacional. Isso é uma coisa muito interessante, né, porque, vamos dizer, existia naquele momento de profunda ebulição um espaço de debate intelectual, um espaço de vida e de organização militante nas universidades, né? A Rosa Luxemburgo, ela cursa a Universidade de Zurique, e claro que ela ali é extremamente ativa, e que era uma coisa muito interessante, o que depois se chamou na Rússia de inteligência, né, que eram aqueles setores de jovens que estavam questionando tudo, falavam sobre filosofia, falavam sobre a organização da classe trabalhadora, não existia um limite para os temas que essa geração podia abordar, né? Então, isso era uma coisa muito marcante na trajetória dela, mas não só na trajetória dela, também do Trotsky, também do próprio Lenin na sua juventude, né? Era a marca do papel que todos eles cumpriram, e desde cedo, né, a Rosa, ela também tem na sua vida pessoal uma série de, vamos dizer, atitudes absolutamente inovadoras para aquele tempo, né? Por exemplo, ela tem um casamento de fachada para conseguir ali a cidadania alemã, né? Ela casa com o Gustav Beck, depois ela se envolve com o próprio filho da Clara Zetkin, que tinha 14 anos a menos que ela, né? Então, isso era uma coisa assim extremamente incomum para a época, e não estava separado da visão de mundo dela, não estava separado da visão de
de questionar justamente todos os grilhões, né, que aprisionavam as mulheres naquele tempo. Mas é interessante também, porque a Diana traz esse episódio, eu acho isso muito interessante, sempre foi uma coisa que me fascinou na Rosa Luxemburgo, porque, evidentemente, como uma mulher que começa a se destacar no seio das organizações da classe trabalhadora naquela época, é sugerido para ela que ela tome a questão da mulher, né? Que naquela época tinha como referência a Clara Zetkin, enfim, outras figuras muito proeminentes do Partido Social Democrata Alemão. E a Rosa Luxemburgo, como a Diana narra, ela não quer cumprir esse papel. Ela quer ir debater, ela não quer ser uma dirigente do tema da mulher, ela quer debater o imperialismo, ela quer debater a economia capitalista, ela quer debater a organização de partido. Isso evidentemente, eu estou trazendo, não porque o tema das mulheres fosse menor, muito pelo contrário, a Clara Zetkin cumpriu um papel fundamental, e a Rosa Luxemburgo, inclusive, é uma das melhores amigas da Clara Zetkin, e na prática mostra o entendimento, né, da profundidade da questão das mulheres naquele momento. Mas é interessante, porque esse aspecto que a Virgínia trouxe, olha, para quem lê os debates da Rosa Luxemburgo com o Lenin, né, com o Kautsky, olha, assim, é uma coisa muito interessante, porque é de uma dureza, é de uma, vamos dizer, é um debate tão acalorado, é um debate tão... Mas isso vem da força das ideias daquelas pessoas. E não é um debate para atacar o indivíduo, é um debate todo feito no qual você sente que a virulência vem da paixão pelas ideias e da necessidade de definir e buscar uma estratégia correta para momentos que são muito cruciais, né? Isso em relação ao Lenin, isso em relação, enfim, ao próprio Trotsky, né? Ela tem debates sobre a questão nacional, tem uma série de debates entre ela e o Lenin, que são, enfim, muito duros, mas muito profundos também. E como a Virgínia trouxe, isso muda completamente de tom quando se trata do combate que a Rosa vai fazer contra as tendências reformistas no interior da social-democracia, porque aí não tem para ninguém, aí já é assim, olha, dizendo o português correto, e me perdoe a palavra chula, já é um arregaço, assim, já é chegar e matar pau, acabar com tudo, porque justamente aí se trata da sobrevivência revolucionária da organização que ela estava colocando todas as forças para construir. E nesse aspecto, eu acho que a Rosa, ela brilhou de uma forma muito intensa, e o livro relata esse brilho de uma perspectiva bastante importante para a gente, bastante profunda, né? Traz esses debates que hoje a gente vê que tem um senso comum que fala, poxa, a gente está nessa situação porque a esquerda não fica tendo diferenças e tal, e aí é interessante refletir como naquele momento as diferenças tinham um outro sentido. As diferenças não eram um tabu, as diferenças elas eram discutidas bem abertamente e em toda a sua profundidade, porque existia necessidade de realmente construir um caminho concreto para ser trilhado em meio a situações extremamente dramáticas, como foi, por exemplo, a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né? Na Primeira Guerra Mundial, a posição da Rosa, ao votar contra os créditos de guerra, ao denunciar essa capitulação enorme da social-democracia alemã, lançou luzes para que depois os revolucionários continuassem, né, tendo uma perspectiva, não só na Alemanha, mas internacionalmente, do que era um divisor de águas que não poderia deixar passar, que era absolutamente impensável, né? A gente sabe que em 1916, quando Lenin elabora a tese do imperialismo, o que ele vai trazer justamente é que é uma nova época, né? A gente está saindo, o capitalismo está saindo daquela época de relativa livre concorrência, e agora são nações atuando em expensas das outras, uma divisão dramática do sistema internacional entre nações imperialistas e semicolônias, e até mesmo colônias, e a necessidade da classe trabalhadora ter, frente ali aos arranjos da Primeira Guerra Mundial, uma posição absolutamente contrária à guerra imperialista, né, e baseada no internacionalismo revolucionário. E a Rosa viu isso com uma clareza, inclusive, superior, num certo momento,
porque tinha uma visão também mais profunda da atuação de gente como Kautsky, que o próprio Lenin demorou a entender a traição que o Kautsky estava ali engendrando, né, no próprio Partido Social-Democrata, e ao chamar isso, né, colocar esse relevo, né, e mostrar, enfim, a dramaticidade que isso levaria a ter, sabe, a desorganização total da social-democracia alemã a partir do momento que, com as suas cadeiras no parlamento, eles entram na guerra imperialista, né, defendendo a Alemanha e com uma posição nacionalista, que é ao contrário do que o marxismo defendia desde sempre, já na época do Marx, né, ela tem essa clareza de visão e ela deixa esse legado muito forte, que depois a Diana vai desenvolver, justamente colocando, né, as energias para construir alternativas. A gente não pode dizer hoje, seria contrafático, né, tentar empreender uma reflexão nesse sentido, o que poderia ter acontecido se a social-democracia alemã não tivesse votado crédito de guerra. Não dá para saber se não ia ter guerra, o que ia acontecer, mas o que sim é verdadeiro é que a Rússia revolucionária de 1916 teria um ponto de apoio muito mais forte do que teve para conseguir internacionalizar o seu próprio processo revolucionário, e isso era uma questão de vida ou morte, né? A Diana, ela traz com muita sensibilidade a primeira resposta da Rosa Luxemburgo quando acontece essa votação dramática, né, do crédito de guerra, que a Rosa até chega a dizer que vai se suicidar e depois é dissuadida, né? E a partir desse momento coloca a sua energia incessante em construir organizações que pudessem manter viva a chama revolucionária dentro da Alemanha. Então isso corrobora também. A gente pode discutir as insuficiências das organizações, da Liga Spartacus, isso é um outro debate, mas a clareza com que ela captou, né, e nunca abandonou a importância de uma organização, e de uma organização internacionalista e revolucionária, era uma coisa muito... Para a gente pode parecer fácil hoje, né, dizer, olhar para trás e falar, mas como que não viram ali que poxa, não podia entrar na guerra, né? Será que não entendiam? E assim, gente, não é uma questão de não entender, as pressões são concretas, a social-democracia sucumbiu às pressões, porque tinha cadeiras parlamentares, era parte do governo e fechou com o governo burguês. Isso é uma coisa... O governo burguês imperialista indo fazer uma guerra de rapina. Então, assim, a pressão ela é concreta. E ter ficado em uma minoria, né, tão determinante, tão sólida, ao lado de poucos camaradas, né, ao lado, enfim, do Karl Liebknecht, ao lado do companheiro dela... Foi uma contribuição histórica, né, da qual a gente tem que se munir cada vez mais, e hoje que a gente vive um momento em que a ofensiva imperialista acontece das formas mais brutais e claras, né, contra a Venezuela, o Trump, agora o genocídio na Palestina, que já está há 2 anos, brindando cenas de horror, a que a gente vê a necessidade de retomar essa tenacidade e traduzir o que foi a sagacidade da Rosa Luxemburgo no seu momento para os tempos atuais. Então, essas são as reflexões que eu queria trazer. Saudar muito o livro. O livro realmente ele consegue fazer esse entrelaçamento da vida, da estratégia, da sensibilidade, dos episódios políticos, com os vai e vens, né, da situação revolucionária. Isso não é simples, não é simples. A gente tem muitos livros teóricos sobre os debates da Rosa com o imperialismo, a autodeterminação das nações, mas trazer tudo isso nesse âmbito, nessa síntese, isso não é fácil, isso também, para mim, é uma grande contribuição, e eu tenho muito orgulho de ser da mesma organização da Diana, que pôde empreender esse esforço de maneira tão brilhante, e era isso que eu queria trazer. Muito obrigada, Simone, pelas suas contribuições para a gente pensar mesmo, né, a Rosa hoje, né, hoje em dia, e como que a gente traz para o nosso cotidiano hoje essa necessidade da gente enfrentar a barbárie capitalista, as intervenções imperialistas, né, como você citou. Enfim, acho que isso é bastante importante. Vou passar agora para a autora do livro, Diana Assunção. 15 minutos.
Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a presença de todo mundo que veio aqui. Estou muito feliz de estar lançando o livro aqui na Casa Marx, do Rio de Janeiro, que a gente lançou, né, inaugurou faz um mês, mais ou menos, né? E agora com essa atividade aqui, a primeira de muitas que a gente vai fazer aqui na Casa Marx, do Rio de Janeiro. Queria agradecer muito a Virgínia Fontes, querida amiga. Falei para ela que não ia lançar o livro no Rio sem ela, então a gente ficou buscando uma agenda que ela pudesse. Né? Queria agradecer muitíssimo a Simone, minha amiga de 20 anos também, estou muito feliz de que ela esteja aqui com a gente, e a Lina, que é um encontro muito feliz nesse livro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e agradecer todo mundo que organizou a atividade, enfim, a exposição também, que depois quem não conseguiu ver pode dar uma olhada. Bom, adorei as falas da Virgínia, adorei todas as perguntas, os comentários, da Simone também, e vou tentar comentar algumas coisas, assim. Primeiro dizer que esse já é, acho que o 8º lançamento do livro, a gente está fazendo em vários estados, em várias cidades, e tem sido muito gratificante que está todo mundo começando as mesas falando, o livro é lindo, né? E às vezes não é muito normal começar por aí, porque não era só um projeto estético, né? Obviamente é um livro, né? Digamos assim, mas a gente se empenhou muito nesse entrelaçamento mesmo, que era o que a Simone estava colocando, entre a águia da revolução, né? Ou seja, essa fúria, essa força revolucionária, e esse elemento sensível que a gente traduz como uma expressão de uma vida comunista, né? Nesse amor que a Rosa tinha pelo herbário, pelas flores, pelas folhas, pela natureza, e a gente tenta fazer isso na capa com a capa brilhante que fez a Lina, e também com todo um projeto gráfico dentro do livro. Então eu queria agradecer muito esse elogio e comentar um pouco por que Rosa Luxemburgo, né, nesse momento, por que eu escolhi a Virgínia fazendo a propaganda. Sim, porque tem um caderno de imagem com quase 100 imagens, que também está muito interessante. Enfim, sempre me fascinou a figura da Rosa, porque eu acho que isso é algo que toca muitas pessoas, né? Porque a grande revolucionária, a maior dirigente mulher da história do socialismo, então isso em si já é muito instigante. Mas quanto mais eu ia estudando a Rosa, mais eu fui percebendo um processo de suavização das posições da Rosa, uma certa gourmetização da Rosa Luxemburgo, né, que na realidade é uma falsificação das posições da Rosa. Então a Rosa muitas vezes ela é lembrada como uma figura que está no imaginário das pessoas, né, dos setores mais de vanguarda, né, como uma grande lutadora, uma grande mulher, uma revolucionária, mas não pelas lutas políticas que ela deu, por exemplo, contra o reformismo. Isso é muito importante, porque a Rosa não morreu por ser uma lutadora em geral. Ela foi assassinada porque ela lutava contra a revisão do marxismo, né? Contra a utilização das táticas, por exemplo, nos sindicatos, por exemplo, no parlamento, como um fim em si mesmo, quando ela considerava que essas táticas tinham que estar a favor de desenvolver a luta revolucionária. Então, acho que isso é muito importante, porque, inclusive, a Rosa, eu costumo dizer também que ela é uma autora, uma revolucionária muito mais citada do que lida. Então a gente vê muitas vezes pessoas falando da Rosa, mas nem sempre todo mundo leu exatamente o que a Rosa falava. Isso leva a um problema que a Rosa é uma grande vítima de aforismos, né? A gente no Brasil tem a Clarice Lispector, que é bastante vítima de frases que ela nunca disse, que de repente está em algum lugar, e a Rosa também é, né? Por exemplo, uma frase que eu acho que talvez muita gente conheça, que é aquela: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Não, a Rosa não falou isso. Digo, sim, não, eu falei isso no lançamento em Porto Alegre, aí depois veio uma senhora com uma camiseta escrito. Ela me perguntou, é fake news? Eu falei, não, a frase
é ótima, pode usar a camiseta, não tem nenhum problema em si mesmo. O problema é a operação ideológica para tentar transformar a Rosa em uma pessoa que falava frases positivas, digamos, né, motivacionais para revolucionários, digamos assim, e não uma pessoa que ficou extremamente isolada pelas posições que defendia contra o reformismo, ou seja, contra os militantes que estavam atuando para desviar a luta revolucionária. Essa que é a questão, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque, inclusive, esse elemento de que a Rosa está no imaginário das pessoas, eu acho que expressa a força da figura da Rosa, né? Não é só um problema da recepção, é um problema, expressa esse elemento positivo de que a Rosa atravessa o século, né? Então ela está presente, né? Quando vai pensar uma mulher revolucionária, se pensa na Rosa. Ao mesmo tempo, e por isso, inclusive, hoje a gente vê uma certa unanimidade em torno da figura da Rosa, né? Desde setores propriamente reformistas, que acham a Rosa ótima, até, não sei, até liberais, que acham a Rosa também interessante porque tem a leitura da Hannah Arendt, por exemplo, em relação a Rosa Luxemburgo. Então, assim, isso acontece. Agora, essa unanimidade que tem em torno da figura da Rosa contrasta muito com o isolamento que ela viveu para defender as posições dela. Então, esse livro, ele vem com o objetivo de, como colocou a Virgínia, fazer um acerto de contas com as leituras que existem sobre a Rosa Luxemburgo e tentar contribuir, né, porque não é uma tarefa simples, mas tentar contribuir para trazer a essência do pensamento da Rosa Luxemburgo e também pensar o que nos serve hoje, né, porque a Rosa Luxemburgo, ela foi a revolucionária que deu asas a uma frase muito impactante, que parece extremamente atual, que é socialismo ou barbárie. E isso está totalmente colocado nos dias de hoje, né? Frente ao que está acontecendo na Palestina, frente a todos os ataques do imperialismo norte-americano, enfim, frente a tudo isso, frente a toda a degradação ambiental, frente a toda a precarização do trabalho, frente a todo o racismo, enfim, isso coloca para a gente pensar socialismo ou barbárie. A humanidade vai avançar para o socialismo ou a gente vai continuar frente a essa situação de exploração, de opressão, de ataques imperialistas, né? Então, eu acho que isso torna muito atual pensar a Rosa Luxemburgo. Depois eu vou voltar para isso, mas para desenvolver um pouco esse aspecto, a Virgínia colocou, né? A Rosa deu enormes lutas políticas contra o Edward Bernstein e contra o Karl Kautsky, que eram considerados como papas do marxismo, não era assim, digo, e ela era realmente muito jovem, então isso mostrava um pouco da personalidade dela, mas justamente contra uma revisão do marxismo que buscava dizer que a via para chegar ao socialismo não era mais a via pela revolução, que, na verdade, o socialismo poderia chegar a acontecer pela sucessão de intervenções no parlamento, nos sindicatos. Então, você vai atuando em cada lugar e chega o socialismo, né? Obviamente, estou fazendo uma síntese grande, né? O Bernstein, ele era um marxista extremamente inteligente, não subestimemos o Bernstein. A Rosa escreveu uma das suas grandes obras, que é a Reforma Social ou Revolução, em polêmica com ele, justamente para, de maneira científica, demonstrar como o que ele defendia era uma utopia reacionária, que na realidade colocava os trabalhadores como, não como sujeitos da luta revolucionária, mas como quem ia ficar atuando nos sindicatos, no parlamento, etc. Em algum momento poderia chegar o processo revolucionário. Então, ela deu um grande embate com o Bernstein. Nesse momento, o Kautsky estava, inclusive, do lado dela, né, fazendo essa luta política. Depois, ela percebe que tem um fio de continuidade dessa luta política com Bernstein, também na luta política com Kautsky, né, quando a social-democracia dá um salto muito grande, né, na sua expressão parlamentar, e a posição do Kautsky é seguir aumentando a expressão parlamentar para acumular forças, para quando tiver força suficiente, atacar o inimigo de classe.
A questão é que esse momento do acúmulo de forças da social-democracia nunca chegou, né? E, na realidade, na verdade chegou, mas essa viragem de atacar o inimigo nunca chegou. Como a Simone tinha colocado, na Primeira Guerra Mundial, a social-democracia tinha uma força muito importante, muito relevante, e poderia ter sido um contraponto em relação a essa política imperialista de guerra. Lembrando, inclusive, que Rosa Luxemburgo foi praticamente a primeira, na Segunda Internacional, a identificar a nova época imperialista, o que não era um detalhe naquele momento, porque se tem imperialismo é uma situação, se não tem imperialismo é outra situação. Ou seja, a reflexão que a Rosa Luxemburgo desenvolve em uma das suas grandes obras econômicas, que é a acumulação do capital, dava as bases econômicas, políticas e teóricas para uma viragem da orientação do partido, para além da luta política que ela travava com o Kautsky, né, propriamente dito. Mas o que aconteceu naquele momento foi justamente o Partido Social Democrata sucumbir à guerra imperialista, apoiar os créditos de guerra, que significa apoiar a sua própria burguesia na guerra, ao invés de chamar a unidade do conjunto da classe trabalhadora internacional contra a guerra e contra as suas próprias burguesias, né? Então, isso eu acho que é um elemento que é muito importante, né, desse ponto de vista. Depois de toda essa experiência que a Rosa tem na Primeira Guerra Mundial, ela passa a ter lutas políticas muito mais intensas, também dentro do partido, aí já atuando como Liga Spartacus, né, depois da Primeira Guerra Internacional. E aí é interessante porque vai se expressar os debates de partido também, né? A Virginia tinha colocado, né, que o leninismo da Rosa está mais colocado no alvo revolucionário do que na forma de organização do partido. E eu concordo plenamente. A Rosa praticamente nunca concordou com Lenin em relação a partido, né? Ou seja, em 1903 ela faz uma polêmica brutal contra o Lenin, assim, enorme, sobre a concepção do que é ser militante, justamente em torno da questão do centralismo democrático, que para Rosa Luxemburgo era extremamente burocrático desde sempre para ela. Ao longo de toda a sua trajetória, a Rosa, ela expressa uma posição que é que estar no pior partido da classe trabalhadora é melhor do que não estar em nenhum. Então, a Rosa Luxemburgo não tinha a posição do Lenin de maneira nenhuma em relação a isso. E, nesse sentido, também, para pensar a questão da dialética entre classe, partido e direção, a Rosa ela tinha uma visão que não tinha uma fronteira muito clara entre partido e classe. Ela considerava, por exemplo, que a social-democracia alemã era o próprio movimento da classe trabalhadora. Então, se você não estivesse na social-democracia alemã, você estava afastado da classe trabalhadora. Então, essas eram as concepções da Rosa. Quando a social-democracia, em 1914, trai a classe operária alemã, né, com essa posição de apoio à guerra imperialista, a Rosa entra em desespero, né? A Simone comentou um pouco sobre isso. Enfim, depois ela acaba fundando um pequeno grupo dentro da social-democracia, que é a Liga Spartacus, mas o Lenin, nesse momento, sugere para a Rosa a criação de um partido independente, que ela deveria sair da social-democracia e formar um partido independente. E a Rosa sempre rechaçou essa posição, não concordava com essa posição e não levou adiante isso. Mas ela criou um pequeno grupo. No fundo, a Rosa tinha um receio muito grande de fazer parte do que ela mesma definia como uma pequena seita, uma pequena organização. Ela tinha medo disso, por isso que ela considerava que era melhor estar no pior partido da classe operária, da classe trabalhadora, do que não estar em nenhum. Só que qual que é a questão? Uma das questões que eu aponto é uma certa aproximação
de conclusões da Rosa Luxemburgo ao final da sua vida com a concepção leninista. Isso tem a ver com a experiência da Rosa, especialmente na Revolução Alemã, né? Ela teve durante a Revolução Russa, a Rosa teve uma atitude que, na minha visão, é extremamente internacionalista, porque entre revolucionários internacionalistas é fundamental você escrever opiniões, inclusive críticas, sobre os processos revolucionários, e a Rosa escreveu críticas, inclusive algumas duras, em relação à Revolução Russa, mas num sentido de apoio integral ao que significava o processo revolucionário na Rússia, como expressão do mais avançado da Revolução Internacional. E depois, quando chega uma situação revolucionária na Alemanha, para explicar de forma esquemática, para ligar com essa relação entre classe, partido e direção, e também a posição do Lenin, o que vai acontecer? A Rosa, que sempre esteve num partido de massas, né, que era a social-democracia, depois ela vai estar num partido que é a social-democracia independente, ela chega numa situação onde a espontaneidade das massas na Alemanha se faz sentir de uma maneira extremamente revolucionária. Espontaneidade que era um aspecto central no pensamento da Rosa e, na minha opinião, extremamente revolucionário também. Então, o que acontece na Alemanha em 18? Começa a ter uma situação política na qual começam a surgir conselhos operários, onde os trabalhadores estão começando a pensar efetivamente na tomada do poder, em tomar o poder, em fazer a revolução diretamente, né, em distintas cidades na Alemanha. Só que esse processo todo, essa classe trabalhadora em movimento, não encontra um partido revolucionário, encontra um partido reformista, que vem de uma traição na Primeira Guerra Mundial, e um outro partido, que era a social-democracia independente, que não estava pensando em termos de tomada do poder, estava pensando em seguir a sua atuação nos sindicatos, no parlamento, por fora de uma saída revolucionária. Então, essa classe trabalhadora em movimento, ela vai encontrar esses partidos, porque eram esses partidos que eram as referências. E isso vai ter uma consequência trágica, no fim das contas. A Rosa, inclusive, ao ver esse problema dos partidos, ela, no final de 1918, no começo de 1919, ela começa a elaborar artigos onde ela define que a social-democracia oficial e independente são enormes obstáculos para a luta da classe trabalhadora e para a Revolução Socialista. E não à toa, no dia 31 de dezembro, imagina, no Réveillon de 1918, ela participa da fundação do KPD, que é o Partido Comunista Alemão. Imaginem, dia 31 de dezembro de 1918, a insurreição vai acontecer no comecinho, né, a tentativa de tomada do poder vai acontecer no comecinho de janeiro. Rosa é assassinada no dia 15 de janeiro, ou seja, 15 dias depois de fundado o partido. Ou seja, fica extremamente evidente que o partido foi fundado, a tentativa de um partido revolucionário foi fundada assim nos 45 do segundo tempo da situação política, ou seja, um partido revolucionário não pode ser fundado do dia para a noite. E ela sabia disso, inclusive no Congresso, tem uma carta dela relatando a participação dela no Congresso, ela fala, eu estava ali com um olho que ri, feliz que estava sendo fundado um partido, e um olho que chora, sabendo que não ia ser suficiente, que a classe trabalhadora nem ia saber quem que era esse partido, porque está existindo agora. Ninguém nem sabe quem que é, não é a referência para as massas, né? E as massas, enfim, atuaram com, apesar das direções, acabaram levando adiante uma ação revolucionária naquele momento, da qual a Rosa, inclusive, não concordou, né, com a tentativa de tomada do poder, mas quando o processo já estava em curso, ela seguiu a mesma posição do Marx na Comuna de Paris e vamos junto, porque agora vai ser pior retroceder, e foi assassinada justamente porque nesse processo todo na Revolução Alemã, ela começa a elaborar textos onde ela mostra uma proximidade aí sim um pouco maior, diferente daquela Rosa de 1903 contra o centralismo democrático, diferente da Rosa de 1914 que rechaçava construir um partido independente, mais uma Rosa que vendo que a espontaneidade das massas não era suficiente para levar adiante a revolução,
tenta fundar um partido ali no final, vê que os partidos reformistas são um obstáculo para a revolução, e nesse sentido começa a ter conclusões leninistas em relação à forma de organização, que eu acho que são muito importantes e que obviamente foram interrompidas pelo assassinato dela, né? Então a Rosa não é assassinada por ser uma lutadora em geral, mas ela é assassinada naquele momento na Alemanha, porque nela residia também as lições do processo operário internacional mais profundo da classe trabalhadora, que foi a Revolução Russa, né? Em que pese depois o processo de stalinização, que a Rosa não viveu para ver a stalinização, mas assim, com certeza ela seria anti-stalinista, porque se tinha uma coisa que a Rosa não defendia era o socialismo num só país, como o Stalin defendia. Então, acho que esses elementos são muito importantes para ver também um certo fio condutor. Nossa, eu passei totalmente do tempo, para ver um fio condutor do pensamento da Rosa Luxemburgo, que eu acho muito interessante de analisar, né? Porque ela vai confrontando também as concepções dela com a experiência na realidade. Nesse sentido, a questão da arte da insurreição é muito importante. E eu abordo a questão da arte da insurreição num sentido de uma certa insuficiência do pensamento da Rosa. Eu acho que a Rosa ela foi a primeira a ver o processo de burocratização da social-democracia na Alemanha, muito antes do Lenin, né? O Lenin, quando falam que a social-democracia apoiou os crechos de guerra, ele acha que é uma mentira inventada pela imprensa burguesa. Ele não acredita. E a Rosa via muito antes, e ele admite isso depois. Não, a camarada Rosa viu muito antes do que eu o que era o kautskismo, né, desse ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, ou seja, ela viu isso, ela defendia muito fortemente a questão da espontaneidade das massas, que tem a ver com isso. Imaginem que a Rosa estava num país com muito mais mediações do que a Rússia, né? Ou seja, não à toa na Rússia surge os soviets, né? E na Alemanha tem muito mais mediações burocráticas, e por isso ela era uma árdua defensora da espontaneidade das massas. Mas também nessa defesa da espontaneidade, eu acho que ela subestimava um pouco a necessidade da classe trabalhadora se auto-organizar de forma mais consciente para enfrentar as burocracias que iam atuar para impedir o desenvolvimento de luta da classe trabalhadora. E desse ponto de vista, a questão da arte da insurreição é muito importante, porque a arte da insurreição, no sentido de pensar como vai ser exatamente a tomada do poder, que não é uma abstração, né? Não é vamos lutando, de repente você toma o poder. Existe uma arte, né, desse ponto de vista, para poder pensar esse processo revolucionário. A Rosa começa a ver isso em 1905, porque a Rosa sempre defendeu a greve de massas como tática revolucionária da classe trabalhadora, greve política de massas. E ela, quando ela vai para a Rússia, né, na primeira Revolução Russa, em 1905, ela inclusive diz, né, nunca fui tão feliz na minha vida do que estou sendo aqui na Rússia, conhecendo essa experiência. Ela escreve em cartas de que passou a refletir que a greve de massas não era suficiente. Era preciso pensar algo a mais para poder efetivamente tomar o poder. Isso vai ficando claro, e isso também envolve uma dialética na qual o partido é chave, ou seja, existe um elemento de planificação para a tomada do poder que transcende a espontaneidade das massas e que tem a ver com pensar um partido que justamente não seja burocrático, não seja stalinista, e que reflita como coordenar essa auto-organização que é fundamental e que incentive todos os elementos espontâneos da classe trabalhadora. Eu vou ter que parar por aqui. Teve várias coisas. A Virgínia colocou um monte de coisa que depois eu posso comentar no fechamento, especialmente sobre a recepção da Rosa, a leitura petista da Rosa, né, a recepção da Rosa no Brasil, e também a questão de como pensar, e para além dos limites da Rosa, né, o último capítulo do livro
rosa para a revolução na nossa época, né, que tem a ver justamente com tentar fazer esse exercício, mas queria colocar um pouco esses elementos, porque eu acho que também a rosa nos serve muito para a atualidade, porque a gente, evidentemente, está no momento de necessidade de enfrentamento com o imperialismo, evidente, né, o que está fazendo o Trump com as sanções, né, econômicas aqui no Brasil, toda a militarização na Venezuela, no Caribe, ou seja, além de toda a política anti-imigrantes, né, que está acontecendo agora, nosso enfrentamento com a extrema-direita, né, por isso a gente vem bradando com muita força o movimento sem anistia. Ao mesmo tempo, eu acho que a Rosa Luxemburgo serve muito para hoje, para pensar hoje, para a gente não cair na ideia de que a alternativa para enfrentar o imperialismo e a extrema-direita é cair no colo do PT, que, se a gente vê concretamente hoje, dirige e administra o capitalismo, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com Rosa Luxemburgo, né? Ou seja, o PT com uma frente ampla, hoje, com aliados que até ontem espancavam professores, em São Paulo, pelo menos, como é o caso do Alckmin, faz uma frente ampla, agradando amplos setores da burguesia, que até então estavam contra o PT, até por isso fizeram um golpe institucional que a gente tanto rechaçou, e cada vez mais a gente vê que, apesar de uma certa retórica, inclusive mais popular e buscando dialogar com demandas muito justas da nossa classe, vira e mexe, de repente vem aí uma liberação da exploração na Foz do Amazonas, entendeu? Pelo próprio governo, que expressa justamente a serviço de que interesse está colocado. Então, acho que isso é muito importante, porque a Rosa deu a vida dela por uma alternativa que fosse independente, sem relações com a burguesia, sem frentes amplas, etc. Claro que a situação política e o capitalismo e o imperialismo desenvolvem novas formas, e muitas vezes grotescas, né, de expressão do mais degradado do sistema capitalista, como é a extrema-direita. Mas, para derrotar essa extrema-direita, não vai ser com conciliação de classes, não vai ser com amiguismo no parlamento, não vai ser com acordos eleitorais, vai ser com a luta da classe trabalhadora, da juventude, das mulheres, dos negros, LGBTs, indígenas, né, resgatando a essência de revolucionários como a Rosa Luxemburgo, que nunca entregaram essa bandeira, por isso foram assassinados e por isso a gente tem que fazer jus a essa história. Obrigada. Muito obrigada, Diana. Não tem problema ter passado do tempo. Acho que não, e a própria mesa também trouxe muitos questionamentos. O livro, né? Acho que a Diana e a mesa, o debate, pôde trazer um gostinho e um convite para vocês a comprarem esse livro. Está à venda ali é o caixa, e também vocês podem comprar os outros livros que estão aqui na livraria da Casa Marx. Eu fico muito, muito feliz assim, de ter podido ser parte desse projeto, a convite da Diana, e mais ainda feliz de saber que o livro, a primeira tiragem está se esgotando. A gente vai ter que, já estamos mandando fazer uma nova impressão. E começar a mesa também com esses elogios em relação à parte visual. Eu acho que mostra assim, um pouco de como a gente veio avançando mesmo numa reflexão que não separa forma e conteúdo, e que eu acho que a Rosa, ela era bastante isso, assim, a reflexão da Rosa, quando você vai lendo, né, a convite da Diana, eu fui conhecer mais a Rosa, né, para poder ser parte desse projeto, e aí você vai lendo as cartas dela, lendo os textos dela, vendo essa eletrizante paixão política que ela tinha, o quanto que era totalmente combinado, não era separado, essa paixão política pela paixão pela ciência, pela botânica, pela geologia, pela pintura, pela arte, pela música. A Rosa, ela queria conhecer a humanidade, a sociedade, e atuar em cima disso, e essas coisas não estavam desconectadas. Então foi muito apaixonante conhecer esse lado da Rosa, que ela fazia, né, um herbário
herbário, ela coletava e classificava mais de 300 espécimes de plantas, sobretudo no período da prisão, né, que ela não podia escrever para jornais e tal, então acabava tendo mais tempo para essa dedicação, mas que ela amava, assim, e que ela questionava como parte do questionamento da sociedade como um todo, né? Eu acho que essa definição que a Diana coloca, de que a gente buscou trazer o herbário, esse entrelaçamento, né, da águia da revolução com essa produção botânica dela, é bastante um símbolo visual que a gente quis trazer aqui, dessa rosa que é símbolo de uma vida dedicada à revolução socialista, ao comunismo, e que reaquece, assim, nos reaquece e reaquece a nossa convicção revolucionária enfim, por isso que a gente buscou, né, trazer esse entrelaçamento, trazendo uma das plantas aqui, enfim, mais só para vocês saberem, essa é uma das plantas que a Rosa classificou, inclusive aqui na capa tem as próprias classificações dela, ela errava algumas classificações, aí ela corrigia, enfim, para mostrar o afinco que ela tinha com isso, e a gente entrelaça isso com esse perfil de águia da Rosa, trazendo também dentro do livro, né, fica esse convite também para vocês olharem, cada capítulo é iniciado com uma planta, a gente buscou tentar traduzir, inclusive, algumas dessas pranchas das plantas que ela classificava, traduzido ao alemão, enfim, foi um trabalho bem intenso, muito apaixonante, e eu queria trazer isso para vocês saberem também um pouco de como foi, mas também para fazer um convite a cada um aqui a ver isso, porque assim, trazer as ideias de forma visual é a minha paixão, é o que eu amo, enquanto artista, enquanto sujeito. E eu acho que cada um aqui pode se ver, pode ver aonde que vocês são bons, aonde que vocês têm conhecimento, que vocês estudam, onde vocês trabalham, que vocês aprendem no cotidiano, e trazer isso para ser parte de construir coisas como essa, né? Trabalhos, mesas, ou um espaço como esse. Enfim, fica esse convite a todo mundo a contribuir com a Casa Marx financeiramente, mas também com o conhecimento de vocês. Eu acho que a Rosa, ela traz essa inspiração para a gente se olhar, buscar aprender com os outros e também ver aonde que o nosso próprio conhecimento pode estar a serviço da luta da classe trabalhadora, da libertação da humanidade e, particularmente nesse momento, em relação à questão da Palestina, que é a grande questão do nosso tempo. Enfim, eu vou abrir agora para vocês, quem quiser comentar, fazer uma pergunta, eu peço que sejam perguntas ou comentários de 3 minutos, pelo tempo também, e está aberto as inscrições, podem comentar, por favor. Oi, gente, eu sou o Pedro, faço letras na UERJ, sou do MRT também, da Faísca, e eu gostei muito de ler o livro, eu estou terminando de ler, e gostei muito da mesa, acho que foi, enfim, muito, muito forte todas as falas, e uma coisa que me impactou bastante na leitura é a questão do internacionalismo da Rosa, né? Porque... Primeiro, fala que no movimento estudantil ela se juntou a jovens emigrados que debatiam não só as questões econômicas, mas debatiam tudo que existia das ideias científicas da época sobre a questão da mulher, sobre a questão sobre o darwinismo, sobre diversas teorias científicas da época, e não se restringiam a debater só as questões econômicas da universidade, as questões do movimento estudantil e tal. Eu acho que isso é um grande ensinamento para a gente, né? E aí também fala sobre a contribuição dela ao Partido Comunista da Bélgica, que estava separando as questões democráticas da questão econômica, né? E depois ela foi para a Rússia,
para viver um processo revolucionário. E é interessante como traz no livro como que ela voltou para a Alemanha, ela era tratada como uma coitada que estava passando por uma situação muito difícil. Ai, coitadinha, passou por um processo revolucionário. E aí que a Diana trouxe, que ela na verdade falou, foram os dias mais felizes da minha vida. E eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre essa questão do internacionalismo, mas me chamou muito a atenção um ponto específico, que é por que quando ela foi para a Rússia em 1905, ela trouxe a questão da greve de massas, e o livro enfatiza bastante essa questão desse método de luta, mas por que ela não debateu sobre a questão dos soviets, né? Ou se ela debateu, como que ela debateu, e por que justamente a pessoa que mais defendia a questão da espontaneidade tinha mais peso na reflexão dela, por que não se tornou uma reflexão sobre a organização soviética, né? Essa pergunta e sobre a questão do internacionalismo. E a outra coisa que eu queria perguntar é sobre a questão de uma analogia que ela faz no Reforma ou Revolução, que ela coloca que quando você separa a luta por reformas da luta pela revolução, se cria um muro. Ela faz uma analogia de um muro. Tipo, quando você defende simplesmente a reforma, no interior do sistema capitalista ele vai criando um muro que vai te separando da revolução. Eu acho que essa analogia ela é muito atual e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como que vocês veem, como que esse muro que separa a gente da revolução, quando a gente defende só as reformas, ele é construído hoje em dia. Mais alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? Quem? Marcelo. É que não pega na live. No começo, né, ela fala, acho que a Virginia Simone fala, a data de nascimento dela coincide, né, vocês falam que coincide com a Comuna de Paris, mas também coincide com a unificação da Alemanha, né, Guerra Franco-Prussiana. E acho que isso tem um peso gigante, né, o fato dela ter migrado para a Alemanha, pensando na Alemanha como um grande polo industrial. Qual seria, enfim, a importância disso para pensar o segmento dela da luta na Alemanha e também parte do processo dentro da social-democracia, né? Porque certamente existia uma resistência muito grande a qualquer movimento que fosse resistente, oposto a um certo nacionalismo alemão. Ótima questão. Mais alguém para a gente fazer um bloco e aí elas respondem já tudo? Você ia falar, né? Meu nome é Marcelo, eu também construo aqui a Casa Marx. Eu queria, sobretudo, fazer um comentário de um ponto de vista estimulando mais ainda a leitura do livro, que eu acho que, primeiro, parabenizar a mesa pelas falas e a camarada Diana pela elaboração, agora publicamente, que de fato é uma contribuição muito importante de trazer o pensamento da Rosa a partir de um estudo que pude vivenciar da camarada em meio à militância cotidiana, com 1000 coisas que a gente faz, construindo coisas como essa Casa Marx aqui, Casa Marx em São Paulo e outras coisas, dedicar um seríssimo trabalho de estudo teórico, não só da obra da própria Rosa, mas, como vocês verão, e estimulo mesmo esse interesse, dos intérpretes da Rosa e uma excelente sistematização dos principais debates, alguns dos principais debates que cruzaram o marxismo revolucionário nos tempos dela, mas trazendo de fato, isso eu queria ressaltar como elemento que acho que só quem conhece a Diana sabe que teria uma fortaleza grande para poder colocar essa questão, pensando muito em cima de cada um desses debates que eram daquele momento, né, trazer conclusões estratégicas para os tempos de hoje, né? Acho que isso é uma coisa que o pensamento da Rosa está vivíssimo, né? Assim, falar de imperialismo hoje
do problema do debate entre reforma e revolução, da construção do partido, e esse combate que eu acho que é dado de uma maneira muito forte no livro, de tirar a rosa das mãos do reformismo e trazer para os revolucionários e fazer jus ao que foi a verdadeira e genuína relação teórica e política da Rosa com o Lenin, com o Trotsky, acho que é de fato uma contribuição muito importante. Então, queria fazer esse comentário para poder estimular de fato a leitura do livro, que com certeza não vão perder. Vai ser muito gratificante. E insisto que não só pelo pensamento da Rosa, para pensar os dias de hoje, para poder ter uma visão do marxismo. Porque, de fato, o livro aborda debates que são uma amplitude dos debates dos grandes revolucionários do século XX, que acho que está muito bem representado. Então, só queria fazer mais um estímulo da leitura e do livro. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Não quer falar sobre o seu projeto? Venha. Eu sem óculos. Eu tô sem coxa, eu não quero ser dúvida. São Paulo. Tá, vou pro outro lado. A minha questão, enfim, é uma questão... Bom, ainda não fiz a leitura do livro, né? Então vai ser uma questão a partir da fala da Simone, que eu peguei, porque, enfim, cheguei atrasado. Mas verdade. Bom, então tem uma questão que eu queria jogar para a mesa, assim, de uma maneira geral, que é a questão da especificidade alemã versus a especificidade russa, né? E como isso, de certo modo, vai orientar a ideia do centralismo democrático e também vai levar quer dizer, a partir dessas especificidades, como que vocês pensam as diferenças entre os projetos teóricos políticos entre Rússia e Alemanha, Lenin e Rosa? Porque eu acho que me parece que aí tem algo, talvez, de uma lição para o presente. Era só isso. Muito obrigada, Douglas. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ou a gente pode já passar para a mesa? Bom, então eu vou passar para as nossas debatedoras. Muito boas as questões. Muito obrigada ao público. A gente vai fazer... Pode ser na mesma ordem? Pode? 7 minutos eu vou contar aqui, mas eu também não sou uma pessoa muito chata. Como vocês perceberam, eu sou uma contadora legal. Todas as questões sobre Rosa Luxemburgo vão ser respondidas pela Diana. Então, não tem nenhum sentido eu ficar aqui debatendo sobre Rosa com a Diana agora. Em outro momento pode ser, mas não agora. Eu vou fazer alguns comentários sobre algumas das temas que apareceram nas questões, que eu acho que são importantes. Um deles, a questão do nacionalismo, a conexão com a formação do Estado alemão e com a situação europeia, que é a formação dos Estados nacionais europeus, não é apenas alemão, E esse fio revolucionário que atravessa praticamente todos os autores, Trotsky, Lenin, Rosa, no início do século XX, tem muito a ver com uma expectativa clara de um processo revolucionário europeu. Então, eles não são eurocêntricos. Rosa fez um trabalho extraordinário mostrando o que significava a expansão do capital na Ásia, na África, na América Latina menos, mas não é tão central, mas a Ásia e a África é impressionante, que é a acumulação do capital, que é um trabalho de peso. Eu tenho discordâncias com o trabalho, mas essa parte da pesquisa da Rosa sobre a expansão do capitalismo
capitalismo é a mais primorosa que eu conheço de análise dos processos de expropriação e de expansão das relações sociais capitalistas. E uma coisa que então, portanto, porque tem algo que talvez seja difícil para a gente observar e que talvez somente na atualidade mais recente esteja voltando, que é o fato de que a classe trabalhadora era europeia, ela não era nacional, nem mesmo na Inglaterra, onde a maior parte da classe trabalhadora era irlandesa. Até definir o que é nacionalidade para cada um desses grupos, partidos, etc., é complexo, porque falavam várias línguas, estavam dentro de situação, transitando não existia passaporte, não existia carteira de identidade como a gente conhece hoje, não tinha inteligência artificial, nem controle de fronteira. É importante ter claro que a gente está falando de um mundinho que está sendo avassalado pelo capital, e avassalado pelo capital está fazendo circular essas populações de um lugar para outro. A Comuna de Paris é talvez o exemplo mais evidente de que os militantes eram internacionalistas, de fato, na prática, por nascimento, por língua, por tudo. O debate que vai se fazer no século XX, depois da derrota da Revolução Alemã e depois, digamos, do recuo da Revolução Russa para uma revolução num só país, é um debate, é um processo de nacionalização das lutas. Então, o parlamentarismo, no caso alemão, vai dar densidade a essa nacionalização alemã. Porque uma coisa era se reconhecer na língua, outra era se reconhecer como alemão. Isso não era alemão, era da Saxônia, era da, sei lá, eu nem sei os nomes dos locais, mas eram de regiões que nem falavam a mesma língua, tinham dialetos diferentes, tinham práticas, hábitos diferentes. Esse processo digamos, que é simultâneo, e aí a posição da Rosa é única. Aliás, é interessantíssimo, porque eu estou inteiramente de acordo com a Rosa, inteiramente de acordo com o Lenin, quando elas estão totalmente em desacordo. É impossível, mas a Rosa está dizendo que ela não vai defender o nacionalismo polonês. Ela é polonesa, mas o nacionalismo polonês é um horror. E ela acha que é o contrário. A luta tinha de ser internacionalista. O Lenin vai dizer autonomia nacional. Então, eu estou inteiramente de acordo com os dois, quer vocês acreditem ou não, porque o problema, esse é um dilema que está sendo historicamente construído no bojo das relações sociais e não na cabeça dos militantes. Eles são militantes, a Rosa fala francês, não sei se fala inglês, é capaz de falar, fala alemão, fala polonês, fala e escreve, e possivelmente entendia alguma coisa de russo. Então, é uma circulação muito intensa naquele espaço. Não é uma circulação dos intelectuais, é uma circulação dos trabalhadores. Então, acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto que eu queria mencionar, quanto tempo tem aí? 5. O segundo ponto vai ser muito rápido, é sobre a questão do imperialismo. Rosa e Lenin são os dois maiores analistas críticos do imperialismo. Tem outros, o Hilferding, tem outras pessoas que vão também estar tratando disso, mas eles são os revolucionários tratando do imperialismo. De lá para cá, o imperialismo deu um salto. O imperialismo não é mais um enfrentamento de um país contra outro. O imperialismo é a reprodução da forma capitalista banhada de imperialismo por dentro dos espaços nacionais. Lógico, de maneira totalmente desigual. Se a gente pegar o cenário da América Latina, vai ser diferente. A forma no Brasil, na Argentina ou no Equador.
em função de muitas variáveis, inclusive das dimensões territoriais, da densidade populacional e dos processos de industrialização ou expropriação locais. É muito importante quando a gente pega a retomada do fio revolucionário, não é simplesmente o alvo, é todo o processo. Eu acho que isso que é extraordinário na Rosa, no Lenin, no Trotsky. Quando a gente lê, chega a dar nervoso, a gente diz, como é que a gente perdeu a capacidade de escrever desse jeito, de falar as coisas desse jeito? Porque não é apenas o alvo, é todo o processo. Talvez a Rosa seja mais importante em marcar essa característica, que nós precisamos, é todo o processo que precisa estar sendo analisado o tempo inteiro, à luz, tanto da dominação quanto da luta. Claro que é difícil, mas esse é o desafio. Muitíssimo obrigada, Virgínia. Simone, 7 minutos. Eu também vou falar bem rapidamente, assim, eu acho que as provocações maiores sobre a Rosa, eu também vou deixar para ti. Mas eu queria só pegar esse gancho que a Virgínia trouxe, porque, assim, realmente a compreensão, né, da formação do Estado alemão naquele momento, da eclosão da Comuna de Paris, da localização que a Rússia ocupava na própria Europa, né, era uma posição totalmente contraditória, porque era um grande império, mas, ao mesmo tempo, era um país atrasado, porque era a Europa naquele momento, e trazia esse duplo movimento dentro de si. Isso legou realmente um movimento, vamos dizer assim, não só ideológico, mas organizativo, político, transnacional, que até mesmo antes do Lenin, antes do Trotsky, na época do Marx mesmo, deu lugar, por exemplo, à Primavera dos Povos, que foi uma coisa impressionante. Em 1848 você tem processos revolucionários por toda a Europa, né, que congregaram aí a classe trabalhadora de vários países, que depois a gente só foi ter uma coisa relativamente similar em 2011 com a Primavera Árabe, que não à toa se chamou Primavera Árabe, por conta, né, da Primavera dos Povos de 1848. Então, isso são formações históricas muito particulares, que dão lugar a tipo de processos históricos também muito particulares, né? A luta de classes, ela toma, nesse momento, uma feição que é rara, né? O P.R. Anderson, ele chegou a discutir como é raro esse tipo de contágio, né, do levantamento dos povos, e isso tem a ver realmente com aquele momento, com essa Constituição, e é muito interessante, obviamente, que moldou os partidos, moldou as organizações, moldou os debates, moldou tudo que a gente viu, né? E, nesse sentido, o internacionalismo da Rosa Luxemburgo é uma coisa realmente distintiva, assim, eu acho muito interessante, a gente não trata muito, acho que vai ficar para um segundo volume do livro, mas a relação da Rosa Luxemburgo como origem, tendo uma origem judia, né, bem como Trotsky, a concepção de internacionalismo que ela tinha e como isso levou ela a ter uma relação, por exemplo, com o Bund, né, que era a organização socialista judia da época, muito mais crítica, né, porque ela falava, não, a gente precisa ser internacionalista, então a gente precisa apostar na luta internacional. Claro que o Bund tinha uma constituição antisionista, né, mas ao mesmo tempo que ela era crítica à formação de uma organização judia dentro do movimento operário, né, uma organização política, ela também era absolutamente entusiasta da classe trabalhadora judia, e ela tinha um diálogo direto com essa classe trabalhadora judia, porque ela sabia que um trabalhador judeu na Europa naquele momento estava sendo alvo de pogroms, existiam demandas, né? Então, assim, mas para ela sempre a questão do internacionalismo era uma pedra angular, e isso eu acho que é uma coisa muito importante. Daí, só para fechar, a questão, acho que foi o próprio Pedro, né, que fez aí uma fala falando de muro, não sei se, desculpa que agora eu não anotei, né, de muro que separa a gente da revolução
revolução, né, que separa a reforma da revolução, e esse foi um dos temas mais caros para Rosa Luxemburgo, que a Diana aqui tocou bastante, como seria isso hoje. Eu acho que isso se manifesta hoje de várias maneiras, né, e a Rosa Luxemburgo é muito valiosa para a gente combater essa maneira, evidentemente não de uma forma dogmática, vendo como isso se expressa hoje, mas continua existindo, por incrível que pareça, uma ilusão gradualista, que é alimentada pelo petismo, pela frente ampla que o PT representa, de que você vai paulatinamente conseguir melhoras. Isso é uma contradição muito grande, porque a gente está vendo, por exemplo, o sistema internacional, que a gente convencionou achar que, né, a gente não, mas que existe uma ideologia muito forte, né, que defende que existe uma ordem internacional, um sistema internacional. Agora, com a questão da Palestina, ruiu, né? Assim, o que é a ONU? O que é o direito internacional? O que é o sistema internacional? Não existe mais. Está vindo à tona. Assim, nunca existiu em termos de conteúdo, de essência, né? Mas existia em termos de ideia, existia em termos de, vamos dizer, um discurso ideológico para que você pensasse que tem uma ordem que está sendo guardada e dentro dessa ordem as nações têm a sua existência garantida. E gente, pelo amor de Deus, né? Ruiu isso, assim, que o que Israel está fazendo é uma coisa sem precedentes na história recente, né? O colonialismo agora está fazendo um genocídio aos olhos do mundo todo. Não existe absolutamente nenhuma sanção, não existe direito internacional, o imperialismo mostra a sua faceta mais bizarra, porque avaliza isso a todo tempo, e o que a gente percebe é que os poderes de fato hoje, que o Lenin discutia, né, é que vão dar aí a cara do que vai acontecer. Felizmente, a gente está vendo do outro lado um movimento extremamente potente, uma greve geral italiana, que não foi por salário, que não foi por nada disso, foi para parar o genocídio, que é uma coisa que, assim, eu não sei se a gente consegue até hoje se dar conta de como isso é profundo e como isso inaugura, né, a reatualização da definição da época imperialista como uma época de crises, guerras, mas também de revoluções, né? Então, eu acho que essa separação entre nacional e internacional, né, quer dizer, por que a gente não consegue movimentar todo mundo que esteve mobilizado contra a PEC da blindagem para essas questões tão profundas também, né? Isso é produto de uma série de mediações que existem no Brasil e no mundo, e que a gente, se munindo da teoria e da vida e dos exemplos que esses grandes revolucionários deixaram, e respondendo em chave atual, né, evidentemente não querendo reproduzir o que eles fizeram, pode aí traçar um caminho, porque existe uma aceleração dos tempos que confirma as definições fundamentais de que a gente ainda segue na época do imperialismo. Né? Então, é nesse marco que eu acho que o pensamento da Rosa acaba sendo um grande guia, né? Junto com o pensamento do Lenin, junto com os exemplos, claro, e olhando para esses movimentos, porque esses movimentos eles irromperam por fora também das direções. Né? Então, de repente, você tinha movimentações internacionais que tomaram isso como uma bandeira muito forte, e enfim, foi um despertar de consciências que a gente tem que ter muita sensibilidade, muita agudeza para conseguir ver como isso pode levar setores cada vez mais amplos a conclusões revolucionárias. Né? Aí, enfim, as outras questões eu vou deixar aqui para a Diana responder, também vou me aqui usar desse recurso, porque realmente ela que está trazendo aqui uma visão muito mais acurada sobre a Rosa do que eu. Obrigada, Simone. Diana, para fechar para nós. Gente, obrigada por todos os comentários, achei que todos foram muito pertinentes. Também agradecer a Virginia e a Simone, que eu acho que, enfim, colocaram questões muito importantes, que inclusive ajudam bastante a poupar coisas da minha fala. Eu vou tentar responder todas as questões de forma rápida, porque senão vai ficar, né, gigante, mas como é o nome dele?
Bruno, só muito rapidamente, porque a Virgínia acho que contextualizou um pouco aquele momento da Alemanha que você tinha comentado, mas você perguntou também por que a Rosa migrou para a Alemanha, né? E assim, para falar bem diretamente, porque ela queria ir para o fervo. E a Alemanha era o centro da Segunda Internacional. A social-democracia era o principal partido. Então, ela se sentia no dever de ir lá, fazer política, participar do partido, e não foi nada fácil, não somente porque ela chegou metendo o pé na porta, né, fazendo essas lutas políticas, mas porque ela era mulher, estrangeira, judia, enfim, PCD, ou seja, uma série de questões que não eram, digamos assim, bem vistas num ambiente que era extremamente masculino e branco, né? Então a Rosa também nos traz essa força da audácia ali que ela teve nesse momento. Depois, sobre a questão do nacionalismo, a Virgínia também colocou, eu só queria pontuar, porque assim, a Rosa ela tem uma posição controversa em relação a esse tema do nacionalismo, mas acho que a Virgínia explicou bastante bem que ela estava se enfrentando com o nacionalismo ali da Polônia, né, de onde ela estava, porque na cabeça dela defender digamos assim, a autodeterminação da Polônia significaria do ponto de vista econômico e das forças produtivas um passo atrás em relação ao avanço para o socialismo, que teria que ser internacionalista. Tem um texto no livro que trata só sobre esse tema. Ao mesmo tempo, justamente, o Lenin fez uma luta política com a Rosa, que depois vai se expressar também nos debates na própria Revolução Russa e na política em relação à autodeterminação dos povos na Revolução Russa, que o Lenin falava, bom, a Rosa tão preocupada com o nacionalismo polonês esqueceu o nacionalismo russo, que é muito pior, né, desse ponto de vista, né, frente ao tamanho que tinha a Rússia. Ainda assim, a Rosa não tinha, digamos, uma posição sobre a autodeterminação em relação a todos os países. Era especificamente em casos como esse da relação da Polônia. Depois, sobre a questão da analogia do muro, eu acho que é uma analogia muito interessante, porque a Rosa, esse livro, né, Reforma Social ou Revolução, tem um ponto de interrogação, né, que ela justamente coloca para a gente, né, para quem está lendo, essa questão, é reforma ou revolução? E ela justamente não opõe a reforma à revolução. Ela considera que a reforma é um meio para a revolução. Agora, quando a reforma não é utilizada como um meio, e sim como um objetivo final, o que termina acontecendo é justamente criar um muro de defesa do sistema capitalista. O que ela está falando? Que todos os reformistas que estão falando para a gente, olha, precisa só pensar no agora, não adianta pensar no socialismo, isso aí está muito longe, etc. Na realidade, no fim das contas, o que a Rosa diz é que, ela fala duramente isso no texto, é que eles estão criando um muro de defesa do sistema capitalista e que os revolucionários têm que ser os que melhor defendem as reformas, mas como um meio, né? Então, assim, se a gente for pensar nos dias atuais, acho que tem múltiplos exemplos que tratam disso. A gente está hoje num governo que digamos assim, de essência reformista, né, o PT, mas um governo que é de frente ampla, que está governando junto com o capital, e que muitas vezes a gente vê medidas que podem vir, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem tem salário até 5 mil. É obviamente uma demanda importante para a classe trabalhadora, digamos assim. Agora, isso está ao mesmo tempo que tem reforma trabalhista, reforma da Previdência, lei da terceirização irrestrita, reforma administrativa agora, arcabouço fiscal, que é o novo teto de gastos. Então, na realidade, essas demandas que parecem ser medidas que vão ao nosso favor, na realidade, tentam justamente neutralizar a classe trabalhadora como sujeito político para ir aceitando aqui alguma coisa, mas quando passa a boiada, né, digamos assim, de ataques, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A Rosa tinha como essência esse pensamento de não desviar a luta revolucionária. Depois, por que a Rosa não falou de soviets em 1905? É uma grande questão, é um debate, isso. Ela cita soviets uma vez no livro, porque assim, a Rosa foi para a Rússia em 1905 e ela escreveu um grande livro que chama Greve de Massas, Partido e Sindicatos. Lenin considerou esse livro como a maior obra, o
maior relato em língua alemã sobre a Revolução Russa de 1905. Só que qual que era a questão? Coloco a minha visão sobre isso. A Rosa, a defesa da espontaneidade da Rosa não era necessariamente a criação de novos organismos. E o greve de massas, partidos e sindicatos, naquele momento, era justamente uma luta política com a social-democracia alemã que não deu a menor importância para o que estava acontecendo na Rússia. Então, quando ela foi odiada pelos sindicalistas, depois que ela escreveu esse texto, porque ela estava enfrentando as burocracias e todas as mediações que estavam impedindo a classe trabalhadora. Então, como o texto é todo direcionado para a Alemanha, ela não acha que a chave na Alemanha é criar mais organismos, digamos assim, do ponto de vista do pensamento dela, e que a espontaneidade lá teria que ser uma coisa mais espontânea, digamos assim, para enfrentar esses obstáculos, né, que impediam a classe trabalhadora de avançar. Agora, obviamente que nós que defendemos a estratégia soviética como um dos elementos mais avançados, inclusive de desenvolvimento da espontaneidade das massas, porque a espontaneidade ela precisa se converter em consciente, na realidade o que foi débil no pensamento da Rosa é não ver que para enfrentar esses obstáculos, né, essas mediações, justamente a auto-organização em organismos soviéticos, como foram os soviets, seria chave nesse momento. Depois, para comentar um pouco o que o Douglas colocou sobre as diferenças teórico-políticas dos projetos políticos do Lenin e da Rosa, eu tentei comentar um pouco na primeira fala, mas para sistematizar muito rapidamente, eu acho que a principal tensão é a posição de partido, que eu desenvolvi mais, né, na primeira fala, para explicar, pegando um conceito que a Virginia colocou. A Rosa Luxemburgo, durante praticamente a vida toda dela, defendia um conceito que a gente pode definir como partido-processo. E vejam, Trotsky defendia também isso, antes de confluir com Lenin, né, para defender o partido bolchevique. Então, na verdade, a Rosa e o Trotsky tinham bem mais convergências do que com o Lenin durante muito tempo. E o que tinha a ver isso? Isso estava ligado a essa questão da espontaneidade, ou seja, enfrentar a burocracia no partido e nos sindicatos que estavam ali na social-democracia alemã, com o movimento espontâneo das massas, que a Rosa via de uma maneira extremamente revolucionária. Ela considerava que a criatividade da ação das massas poderia enfrentar essas burocracias. E que isso geraria fricções no partido que conduziria ao processo revolucionário. Então, ela tinha essa visão. O Lenin, a visão do Lenin é que o espontâneo é só um germe do consciente, né? Então, portanto, para ele, o partido não seria definido como partido-processo, e sim a ênfase que ele dava era a preparação do partido. Isso não significava que ele não partia de uma consideração dialética, de que o partido também se desenvolve frente aos impulsos da luta de classes. Tanto que o Lenin propunha abrir ou fechar mais os critérios do partido de acordo com os fluxos revolucionários que estavam acontecendo em determinado momento. E aí, para colocar mais um aspecto, eu acho que tem uma diferença desse ponto de vista entre a Rosa e o Lenin que explica o isolamento da Rosa em partes, durante vários momentos. A Rosa deu lutas políticas e teóricas brilhantes, mas a Rosa não construía alas revolucionárias no movimento operário e na juventude, né, no sentido de construir partido, porque ela já estava no partido, que era a social-democracia. E o Lenin, na realidade, ainda que tenha demorado mais para ver o problema da burocratização na Alemanha, ele, desde sempre, desde 1903, estava batalhando por construir alas revolucionárias no movimento operário e na juventude. Acho que se a Rosa tivesse desde sempre ido por esse caminho, as posições dela, extremamente brilhantes e corretas na luta política, teriam feito mais carne no movimento operário e na juventude. Então, só para colocar um aspecto. Aí a Virginia tinha perguntado, né, ser leninista é aderir ao formato do partido ou entender que os partidos respondem a situações históricas. Eu acho que as duas coisas. Vou fazer que nem você.
Eu acho que as duas coisas, porque a questão é que não é só uma questão de aderir ao partido, porque tem uma discussão de querem pegar o partido bolchevique e transladar para todos os países, para os países avançados, para o século XXI e etc. E eu não acho que é isso, e eu nem acho que o próprio Trotsky e o Lenin, no porvir do processo revolucionário na Rússia, defendiam isso necessariamente. O que eu acho é que categórico que foi a experiência mais avançada da classe operária, onde se fez valer a arte da insurreição do ponto de vista da tomada do poder. Então, as lições que estão colocadas nesse processo e o partido que foi construído para isso, antes da burocratização stalinista, eu acho que deixa muitas lições para a atualidade. Agora, ao mesmo tempo, o imperialismo foi se renovando, né? O capitalismo foi renovando suas formas de opressão e exploração também. E eu acho que, desse ponto de vista, está colocada a tarefa para a gente também de recriar o imaginário socialista para os dias atuais, também pensando os novos problemas, precarização do trabalho, a questão da imigração, enfim, muitos e muitos, inclusive a questão da inteligência artificial, ou seja, muitos e muitos temas que estão colocados hoje para a gente poder pensar, mas que não tiram parte dos conceitos teóricos que eu acho que são chave para poder pensar a revolução no século XXI, né, como a questão da auto-organização, estratégia soviética, a hegemonia da classe operária, da classe trabalhadora, nesse sentido, tratando como... não vai dar para entrar em tantos debates, mas tratando no sentido de quem vende sua força de trabalho, como você colocou, Virgínia, mas para pensar justamente quem tem o potencial de parar a produção, tomar o poder, mas que justamente essa classe precisa se dirigir ao conjunto dos setores explorados em todo o mundo. Então, eu acho que isso é fundamental. E, nesse sentido, eu acho que justamente essa arte da insurreição, pensando essa planificação, foi levada adiante de uma forma mais intensa e concreta pelo Lenin e pelo Trotsky. Na Rússia, a Rosa reverenciou o processo revolucionário, dizendo que o bolchevismo está em toda parte, graças ao Lenin, ao Trotsky, todo o partido bolchevique. Eu acho que fica isso como lição para a gente. Agora, do ponto de vista da Rosa, eu acho que, frente a um país como o nosso, com tanto peso das burocracias sindicais, resgatar a Rosa e o combate que ela deu nos sindicatos é chave, é decisivo, porque os sindicatos impedem a luta dos trabalhadores. É só ter duas lutas ao mesmo tempo que eles vêm para separar essas lutas, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Separar também com a luta das mulheres, separar com a luta dos negros, separar com a luta das LGBTs. Então, acho que isso é muito importante. Por isso, também, a questão da espontaneidade da Rosa, mesmo com todos esses limites que eu coloquei criticamente, considero como uma questão muito revolucionária, que serve muito. Nos falta um pouco mais de espontaneidade desse ponto de vista, frente a tantas mediações. Pensar a espontaneidade como a Rosa defendia, combinado com a consciência leninista, eu acho que aí é a saída. E o conceito de greve de massas, greve política de massas da Rosa, é chave para pensar hoje, quando a gente começa a ver situações como essa que a Simone comentou na Itália, né? Que a gente, enfim, definiu como um ato histórico, independente da classe trabalhadora internacional, que foi uma greve massiva na Itália pela Palestina. Então, são conceitos que nos ajudam também a pensar hoje como passar disso, né? Como não ficar só nas revoltas e como passar para a revolução. Esses elementos são chave para poder desenvolver o caminho revolucionário. Nesse sentido, depois, para quem for ler o livro, tem todo um diálogo sobre a recepção da Rosa no Brasil, nas origens do PT, que eu considero muito interessante, por isso quis pesquisar isso, porque no começo no surgimento do PT, tinham vários intelectuais que se definiam como luxemburguistas. E, para mim, isso é muito expressão da força das ideias da Rosa também, e da força da classe operária brasileira, que colocou de pé um partido de massas, né, ainda que não fosse revolucionário por conta das suas direções. Foi um processo histórico muito importante. Ao mesmo tempo, eu tento problematizar essa leitura petista da Rosa Luxemburgo, que dá lugar a esse termo de socialismo democrático, como a Virgínia tinha explicado, e que tenta justamente separar a Rosa
dos bolcheviques, né, e separar ela dessa experiência histórica, e fazer uma leitura que, no fim das contas, é meio social-democratizante da Rosa, digamos assim. Então, eu acho que é uma questão importante, e acho que em todos os lançamentos que eu tive, alguém falou, tem que fazer isso também em relação ao Gramsci, porque também tem uma leitura assim do Gramsci. Todo mundo fala isso, e eu concordo com o que a Virginia colocou aqui, me parece que é fundamental. Eu acho que isso nos ajuda a pensar o desafio que está colocado hoje, também da tarefa histórica que tem a classe trabalhadora de superar o PT pela esquerda, porque precisa de um partido que organize os impulsos espontâneos e a auto-organização das massas, e não contenha, que pense nas formas de organização soviética, que unifique os processos de luta, e que pense a revolução, e não que a revolução seja uma coisa que está no nome do partido, mas não existe nas discussões. A Rosa, o Lenin e o Trotsky, eles estavam pensando como fazer a revolução, como é que vai fazer a revolução. Muitas vezes a gente pode pensar que esse é um tipo de coisa que está muito distante da nossa realidade, mas eles ficaram também muitos anos debatendo sobre isso, em momentos em que tinha passado 30 anos sem revolução e que as discussões eram totalmente abstratas. Por isso, a reforma social e a revolução é um pouco dogmático desse ponto de vista, tem a ver com um traço de época também, né? Então, eu acho que é uma reflexão que nos ajuda bastante. E aí, para terminar, sobre a questão, agora para terminar, e só para comentar, que eu fiquei muito contente que a Virginia comentou do diálogo com a Isabel. A Isabel é uma querida, que, enfim, é uma grande estudiosa da Rosa Luxemburgo no Brasil, contribuiu muito com o livro, a gente tem muitas diferenças, mas também muitas coisas em comum, e a gente tem um diálogo muito fraterno, polêmico, sempre, mas muito fraterno, e eu convidei ela para escrever o prefácio do livro sem nenhuma censura. Eu falei, pode falar o que você quiser, você achou... ficou ótimo o prefácio, gostei muito, ela faz contrapontos, mas foi um convite ao debate, aberto para ela criticar o livro, o que ela quisesse. Então, é muito, muito bom que você tenha, também com a leitura desse debate, conhecido mais o pensamento da Isabel. Ela, no lançamento em São Paulo, também falou que o livro fez ela revisitar as próprias posições dela e ter que melhorar os argumentos, etc., que é um intercâmbio político, teórico, muito interessante. Para finalizar, Rosa era extremamente internacionalista, se metia em tudo, polemizava com todo mundo, estava acontecendo não sei o que lá na Bélgica, ela estava lá escrevendo, criticando o ministerialismo socialista na França, porque um socialista quis entrar num governo, ou seja, além da posição dela na Revolução Russa, ela é extremamente internacionalista e também desenvolveu muitas reflexões teóricas sobre a expansão do capitalismo. Então, eu acho que isso foi um traço extremamente marcante da Rosa, e, por isso, a Simone tinha colocado no começo, né, falar de Rosa nos leva a falar da Palestina hoje, necessariamente, falar dessa situação que está acontecendo. Então, não queria deixar de terminar também anunciando para todo mundo que nós, do MRT, da Casa Marx, a gente vai organizar esse ano, também a Virginia tinha colocado, né, que eu levo adiante a postura militante da Rosa, e sim, sou militante revolucionária, trotskista, inclusive, junto com a Lina, com a Simone, com vários companheiros e companheiras que estão aqui, e de vários estados, e a gente é uma organização internacional, e a gente está construindo um grande ato em São Paulo, onde vão ter saudações de lutadores e lutadoras de vários lugares do mundo, Argentina, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Estado Espanhol, Venezuela, Chile, México, justamente para discutir a urgência da luta revolucionária internacionalista, anti-imperialista e socialista, resgatando o melhor do marxismo revolucionário internacional, mas pensando justamente a atualidade, os problemas que estão colocados frente a esse imperialismo norte-americano, frente às alternativas também multilateralistas, que não são uma alternativa, né, e pensando a luta independente da classe trabalhadora. Vai ser no dia 14 de dezembro, em São Paulo. A gente vai vir com delegações de todo o país. Aqui na Casa Marx vai ser um centro de organização para a ida também lá
lá para São Paulo. Então, queria deixar o convite para todo mundo, porque também dá um passo adiante nessa luta que a gente está discutindo teoricamente, mas que ela tem consequências na prática. Bom, eu queria convidar todo mundo a conhecer o livro, espero que a gente tenha instigado um pouco aqui com esse debate. E isso, agradecer muito a presença de todo mundo, e como dizia Rosa Luxemburgo, a revolução é fabulosa, todo o resto é besteira. Obrigada. Muito obrigada, Diana. Obrigadaça, obrigada, Virgínia, obrigada, Simone. É um prazer enorme poder trazer esse debate aqui para vocês. Obrigada a todo mundo que pôde estar aqui hoje. A gente vai seguir aqui ouvindo uma música, tomando uma cerveja. Lá em cima está a exposição, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. Convido todo mundo a ir e chamar outras pessoas para virem aqui conhecer, enfim, conhecer um pouquinho da história e, claro, comprar o livro Rosa Luxemburgo, A Águia da Revolução. Muito obrigada, gente. Boa noite.